Bom dia a todos. Dando continuidade ao nosso ciclo, me apresento, Paulo Roberto Riccione Gonçalves, trabalho no Tribunal de Contas, atualmente estou como diretor de informática e venho trazer para todos algumas inovações que o Tribunal pretende implantar para o ano de 2013. Antes de começarmos a apresentação com relação às inovações, tem dois avisos importantes que foi solicitado para que nós, neste ciclo, passássemos para todos os jurisdicionados, que são, primeira, publicação, não é para agora, não tem prazo, pois vai depender de uma normatização que em breve o nosso tribunal encaminhará para todos os jurisdicionados. Mas já preparar as suas áreas de tecnologia para preparar uma relação com as certidões negativas de débito dos contribuintes, de uma forma que essa relação possa ser importada para um Excel, possa ser importada até mesmo um relatório em Word, para que outros interessados, vamos falar a sociedade de uma forma geral, possa utilizar. Isso vai vir a agilizar muito processos administrativos existentes em outras esferas. A segunda, com a Lei 12.527, vocês devem estar acompanhando e preocupados, né, com seus sites, as suas divulgações, o Tribunal, cumprindo a legislação, esta lei, publicou várias informações de interesse da sociedade. Agora, uma inovação é o Esfinge. O Esfinge, até então, que é se não for o maior, é um dos maiores bancos de dados de Santa Catarina, pois ele incorpora as informações referentes a planejamento, a orçamento, execução orçamentária, contabilidade, recurso antecipado, tudo está ali dentro. O tribunal agora, antes, disponibilizava através de senha para os controles internos. Nós criamos uma versão para a sociedade. Nesta versão, a pessoa não precisa pedir uma relação ao Tribunal de Contas de determinada coisa. Ele leva em Excel e trabalha. Se ele quer fazer uma apuração de todos os empenhos, de todas as licitações de uma determinada organização que participa, vai ali, faz, leva para o Excel e modela o seu rosto, o que ele quer com este relatório. Para os senhores ver, os senhores já devem ter visto, vamos pegar aqui, esse é o portal do Tribunal de Contas, o qual atende à Lei 12.527. Nesse nosso portal, nós temos a parte de fiscalização, porque a lei diz que tudo que estiver em guarda da entidade pública também é público. E os dados de todas as unidades fiscalizadas pelo tribunal, neste caso, são públicas. E o tribunal, cumprindo a lei, criamos informações dos municípios. Era o antigo portal do cidadão. Aqui nós selecionamos uma determinada unidade fiscal, um município. Vamos pegar aqui, já que estamos em São José. Opa, vamos. Estamos em Palhoça, vamos chegar mais aqui, estamos em Palhoça. Neste caso, trazemos todas as informações que antes eram apresentadas no portal do cidadão, de uma forma, uma linguagem mais popular, sem tanto jargão técnico. Isso facilitava muito as consultas feitas pela sociedade de uma forma geral. Agora nós incluímos o quê? Nós incluímos consultas públicas ao sistema Esfinge. Esta consulta, o que ela oferece? Ela oferece uma visão do controle interno. A visão que o controle interno tem das informações encaminhadas ao Tribunal de Contas. Diretamente do banco de dados do tribunal, estou falando, deixa eu chegar para cá. Opa, vamos chegar para lá. É que a tela não dá para
Esfinge é muito grande, né? Não cabe numa tela só. Então, nós temos esta situação. São informações referentes à unidade, ou seja, ao ente Palhoça. Dentro do ente Palhoça, nós temos várias unidades gestoras. Então, se eu desejo fazer uma determinada pesquisa, é por aqui que eu faço. Uma observação importante. Os dados disponíveis pelo Esfinge são os dados encaminhados pelas unidades fiscalizadas, podendo ainda não ter sido analisado pelo nosso Tribunal de Contas. Porque ele chega, tem a tempestividade de análise, de relatório técnico, até chegar no plenário. Então, é um aviso que nós estamos colocando para ter esta atenção. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma consulta em execução orçamentária, que é muito procurada. Execução orçamentária. Execução orçamentária me oferece um conjunto rico de informações referente às despesas executadas por um determinado órgão. Qual órgão? Eu ainda não selecionei, nem a competência que eu quero. Já vamos ver. Ele já traz como, usar um termo em inglês, mas é muito usado, como default, ou seja, como padrão, ele traz o executivo do ente, o executivo municipal, Prefeitura Municipal de Palhoça. Se eu desejo trocar a minha unidade gestora, eu procuro, dentro de uma relação, qual a unidade gestora que eu desejo informações. Vou deixar na própria prefeitura. E existem as competências, as quais já foram encaminhadas ao Tribunal de Contas. Quando se fala em competência, aqui todo mundo já está familiarizado com o Esfinge, com o antigo ACP. A competência é com relação aos bimestres, as informações bimestrais encaminhadas ao Tribunal de Contas. Então, a primeira competência refere-se a janeiro e fevereiro, segunda, março, abril, e assim sucessivamente, até a sexta competência, novembro e dezembro. Agora, eu não quero fazer essa consulta apenas de empenho, de um período, vamos dizer assim. Eu vou botar aqui só o primeiro período, para que a gente não tome muito tempo, de 2011. Aí, se eu selecionar empenho, o que acontece? Eu vou ter uma visão de um relatório formulado pelo Tribunal de Contas para o controle interno. Mas não é isso que eu quero mais. Eu quero todos os dados do empenho, não só o que contém nesse relatório. Então, é o quê? Eu quero o acesso ao banco de dados do tribunal, com todos os dados que o empenho pode me dar. Porque aqui eu vou ter a nota de empenho, se eu quiser ver a nota de empenho, data, credor, e assim vai até aqui o histórico. Não, mas eu quero mais. Se eu quisesse só isso já satisfizesse a minha pesquisa, a minha consulta, eu venho aqui embaixo. Deixa eu chegar aqui. Deixa eu pegar. Deixa eu ver se acabou. Ah, mas a gente trabalhar com uma tela pequena não é nada bom. Não é nada bom mesmo. Deixa eu pegar aqui. Chegar aqui ao final. Eu não estou nem enxergando. Espera aí. Aqui. Chegar lá no final. Quando eu chego ao final, o que acontece? Eu tenho ali uma forma de importar esses dados. Está ali, importar, novamente, esses termos em inglês, que a informática introduz na nossa língua, o tal do download. Download nada mais é do que eu pegar essas informações todas e levar para o meu computador para uma tabela Excel. Então, com essa tabela Excel, eu faço o que eu quero, faço outros relatórios também, mas ainda não estou satisfeito. Eu quero mais dados do empenho. Isso é uma ferramenta que estava disponível para o controle interno das unidades. Hoje está disponível para a sociedade. Então, eu posso voltar aqui naquela nossa tela de empenhos, em vez de clicar aqui onde eu cliquei, selecionando empenho,
Aqui não é exclusivo, não. Eu posso selecionar todos isso aí de uma vez só, tá? Se quiser. Se eu quiser selecionar todos, vai me trazer informação de tudo ali. Mas não é o que eu quero. Eu quero agora dados, todos os dados dos empenhos referentes a este período. Eu, ao invés de colocar uma setinha ali, um cliquezinho do lado de empenho, todas as vezes que aparecer um nome em azul sublinhado, é porque ele me produz uma consulta avançada. Uma consulta avançada. Nesta consulta, eu posso pesquisar por palavra-chave, eu posso pesquisar por data, eu posso especificar por valor, ou maior ou menor, por unidade orçamentária. Posso fazer, eu tenho tudo. E vai me produzir um relatório, o qual também posso importar para o Excel. Então, hoje, se alguma unidade, qualquer que seja, da administração estadual, municipal, federal, deseja alguma informação, é um acesso direto ao nosso banco de dados. Praticamente é um acesso direto ao nosso banco de dados. Tá? Só que de uma forma controlada. Então, isso aí também é uma novidade. Por exemplo, eu falei tanto, eu só estou pegando aqui competência, primeira competência. Então, vamos pegar aqui de uma unidade, vamos pegar aqui da Secretaria da Receita, todos os empenhos. Tá? E formulo a consulta. Consultar. Só daquela unidade orçamentária. Ele me traz todas as informações. Essa aí é legal. Aí ele, o caso do Ministério Público. Então, ó, hoje está para a população. Para a população, está tudo aí. Então, se eu quero ver detalhes, por exemplo, tudo que está sublinhado, eu posso pegar mais detalhes. Ó, nota de empenho. Vai me trazer exatamente a nota de empenho, com todas as informações. E isso nós temos, é uma novidade que o Tribunal de Contas traz, tá? Tem todas as informações e podendo importar essas informações para uma planilha Excel dentro do seu computador, para trabalhar, mostrar estatística, olha a visão que o tribunal tem. Tá bem aberto, né? Alguma pergunta? Tá, então isso aí também é um aviso. Deixa eu fechar aqui. Voltando à nossa apresentação. Tá, e o Esfinge? Ele vai trazer alguma coisa de novo, alguma inovação? O nosso Tribunal de Contas de Santa Catarina, o nosso Estado, eu não vou falar nem nosso tribunal, o nosso Estado, ele é precursor de inovações tecnológicas com relação a serviço público. A gente que anda por aí, por esse Brasil afora, representando o nosso Estado, quando a gente é convidado para apresentar os nossos sistemas informatizados, então, nós somos destaque. Qual o estado que 293 municípios estão automatizados? Isso não é todos os estados brasileiros que têm esse plus como nós, Santa Catarina, temos. Então, e graças ao antigo ACP, ao Esfinge e outros sistemas que foram desenvolvidos aqui no estado, tem essa abrangência. E no nosso caso, o Esfinge, o que nós vamos trazer de inovação? As mudanças que estamos pretendendo para o ano de 2013 seria um controle interno vai credenciar os responsáveis pela assinatura em documentos via aplicação web. Olha, que documentos é esse que vamos ter que assinar? Falando em nome do controle interno. Segundo item do resumo dessas mudanças, os balanços e anexos da 4.320 serão gerados pelo próprio sistema web, baseado nos dados enviados pelas unidades. Terceiro, os documentos gerados deverão ser assinados eletronicamente para serem anexados ao processo eletrônico, do que nós chamamos internamente, dentro do Tribunal de Contas, de PCP. Então, tudo aquilo que era enviado e produzia-se um processo em papel, ou seja, documental,
vai ser todo ele de forma eletrônica. Vamos falar com detalhe em que lei que nos baseamos, qual a regulamentação que vamos criar. Os balanços e anexos enviados em papel não serão mais aceitos pelo Tribunal de Contas. Os responsáveis pela assinatura eletrônica só terão acesso aos dados e documentos do sistema através do seu eCPF ou eCRC, que não deixa de ser o eCPF. Tá? E EOAB? Não existe EOAB. Formalmente não existe. Alguém pode ter incluído lá. O eCRC formalmente existe. Como trabalhamos hoje? O nosso trabalho hoje, quando eu falo nosso, não como controle externo, como controle interno e como usuário da unidade gestora, a unidade gestora se organizou de uma forma que cada dados que tem que ser enviado ao Tribunal de Contas tem seus setores competentes. Então, o pessoal, desculpe-me, de contratos, de licitação, contratos e convênios, são responsáveis pelos dados chamados por nós de atos jurídicos. O pessoal que tem a competência de cuidar do planejamento, PPA, LDO e LOA, ele tem o grupo competente para encaminhar os dados referentes ao planejamento. E, sucessivamente, a contabilidade, os dados referentes à contabilidade. E, quando estão prontos essas informações para serem enviadas ao Tribunal de Contas, o que acontece? Essas unidades administrativas internas encaminham ao controle interno. O controle interno também tem suas competências, alimenta esse sistema com algumas informações voltadas ao ente, com os dados que foram encaminhados pelas unidades, vamos chamar o ente aí relacionando ao município, empacota, faz um pacote de dados e encaminha através dos fins ao Tribunal de Contas. O que nós vamos inovar? A novidade agora é que será produzido alguns relatórios que deverão ser assinados. Por que assinar os balancetes? A cada bimestre, tem 2 meses ali, vão ser assinados o balancete do mês X e do mês X mais 1. E por que isso aí? Para dar mais garantia e fidedignidade nos dados enviados ao Tribunal de Contas. Para não dizer, não, eu assinei o dado que está aí, é o dado correto. Por que isso? Porque se nós estamos automatizando, nós estamos criando um processo eletrônico, não tem como o dado eletrônico estar incorreto. Porque todos os outros processos dali para frente estarão incorretos. Então, o retorno de competência, que vamos falar mais adiante, não vai ser o retorno de competência. Ah, quero o retorno de competência. Não. Nós não vamos trabalhar agora assim, só com esse retorno de competência, que eu errei a competência. Vai ser termo disjuntado, o erro vai continuar dentro do processo. E vai ser usado termo disjuntada para justificar o erro cometido nos bimestres anteriores, nos meses anteriores. Bem, como foi falado, bimestralmente. Esse é o processo bimestral de assinatura de quem? Do contador e do ordenador primário da UG. Tá? E anualmente? Anualmente é o mais complicado, porque anualmente nós não temos só os balancetes referentes a novembro e dezembro. Nós temos o balanço que é assinado no ano subsequente, praticamente. Nunca é assinado em 31 de dezembro. Aqui, nós temos contador e ordenador primário verificando e assinando, via aplicação web, os relatórios gerados pelos fins, após a 6ª competência confirmada. Então, após a 6ª competência, que é normal, como os outros bimestres, nós temos o balanço. E os anexos que acompanham o balanço. Nós já vamos falar quais são os anexos. Isso vai ser o quê? Início de fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro? Ele vai na internet e vai verificar se os anexos e o balanço estão corretos, para que para eles assinarem, o controle interno confirmar e também mandarem os seus relatórios, que o controle interno também
tem o relatório do próprio controle interno para encaminhar, e haverá, talvez, um ou outro relatório para ele assinar também. Nós temos o contador e prefeito assinando via aplicação web. Agora, contador e prefeito. O que o contador e prefeito vão assinar também? O consolidado. O consolidado do ente é o prefeito que assina. É o executivo municipal que assina. Então, nós teremos, bimestralmente, o prefeito no caso de prefeitura, no caso de um órgão que seja o presidente, que seja o gestor, é o ordenador primário da despesa que assina junto com o contador. Porém, o balanço consolidado, quem assina é o prefeito, juntamente com o contador, para ser encaminhado ao Tribunal de Contas. Bem, isso é um processo anual. Quais são os anexos, balanços e balancetes referentes aqui? Não sei se aqui tem um hiperlink, eu acho que não tem. Não. Então, vou aqui. Bem, eu estou falando em assinatura digital. Todos já têm intimidade, todos já conhecem o processo de assinatura digital? Tá. Vocês devem ter ideia. Até há pouco, dia 7, 6 ou 7, mais uma lei foi aprovada validando os documentos assinados digitalmente. Vou falar sobre ela daqui a pouco. Como existe a medida provisória que instituiu a chave pública, tal da ICP Brasil, a qual o nosso sistema acompanha essa tecnologia, por ser a tecnologia aprovada e constituída no Brasil para assinaturas eletrônicas. Porém, o que vem a ser exatamente essa assinatura? Não deu por aqui, então dá licença, vamos pegar aqui. Bem, orientações de como vocês adquirirem o seu certificador, ou seja, o seu certificador que contém assinatura digital, chamado eCPF. O SRC tem o eCPF embutido no eCRC, tá? Legislação. Nós temos aqui a Resolução 60 de 2011, de 19 de dezembro de 2011, que regulamentou o processo eletrônico no âmbito do Tribunal de Contas. Aí começa a necessidade dessas assinaturas. O Tribunal de Contas, desde o ano passado, ele começou a transformar os seus processos de forma documental em forma 100% eletrônica. Mas não é 100% eletrônica chegar e digitalizar papel, fazer aquela digitalização toda, dizendo que aquilo é processo eletrônico. Não é. Processo eletrônico combina dados encaminhados, dados onde você pode fazer operações aritméticas, onde você pode mostrar textos. Então, isso são dados combinados com documentos comprobatórios. Esses documentos comprobatórios, sim, são digitalizados também e assinados. Porém, ele sozinho, um material digitalizado e assinado na forma de papel, não significa que aquilo é um processo eletrônico. Então, o processo eletrônico que o tribunal implanta é um processo eletrônico completo. E estamos a cada ano evoluindo para cada tipo de processo hoje, analisado pelo tribunal, se transformar em eletrônico. Então, hoje nós já temos em operação o processo relativos a atos de pessoal, nós temos o processo relativo às consultas, nós estamos implementando o PCP, que vai ser um avanço significativo. Então,
E daí para frente, os recursos, que também este ano ainda também vai ser produzido. Então, essa resolução nos amparou para executarmos esse tipo de trabalho no tribunal. A lei 11.419 já é desde 2006, inclusive mudou o próprio processo, inclusive mudou o próprio Código de Processo Civil brasileiro com a questão de dispõe sobre informatização dos processos judiciais. E, com base nessa lei antiga, é que nós nos baseamos para criar a Resolução 60/2011. E qual o assinador, qual o tipo de assinatura que vamos utilizar a nível de Tribunal de Contas? Pegamos a medida provisória 2.200, essa 2, a qual institui a Infraestrutura de Chave Pública Brasileira, ICP Brasil, que amparou todas as entidades públicas, desde do governo federal ao governo municipal, que estão utilizando a tecnologia de assinatores digitais, estão utilizando essa certificação da ICP Brasil. A lei agora é 12.682, foi agora de 7 de abril, que institui a assinatura com base nessa medida provisória. Tá? Só o número da lei, para, se vocês anotaram, não anotar errado. Deixa eu ver aqui. Só confirmar o número da lei. 12.682 mesmo. Tá? Que tipo de ECPF eu tenho e o que eu devo comprar? Eu tenho dois tipos. O que é o ECP? O que é o tipo de ECPF? É questão de validade. Existe todo um processo operacional junto a órgãos e entidades que tenham competência de certificar a minha assinatura. É como o cartório normal. Eu vou lá, faço minha ficha, faço várias assinaturas, e quando eu tenho que dar uma legalidade na minha assinatura em determinados documentos, eu procuro o cartório. Só que agora, com o uso de tecnologia, agora não, nos últimos anos, vem sendo o cartório virtual vem sendo aplicado, e o governo federal ele instituiu que essa chave pública tem que seguir um padrão e tem uma validade. A validade ela é referenciada por esse número, A1 ou A3. Esse conjunto, uma letra e um número, são os dois tipos de ECPF que eu tenho, que eu posso adquirir. Um tem uma validade de 1 ano, que é o A1. Ele expira 1 ano após a sua emissão. Aí, depois de 1 ano, você tem que voltar lá e atualizar. Se ficar muitos anos sem usar, aquele não vale mais, tem que criar. Então, a pessoa vai ter uma atenção para que não perca a validade o seu ECPF. Aí pergunta, aquela assinatura que ocorreu com o ECPF que não está mais válido? Não tem problema, é reconhecida que naquela época ela era válida. Então, não tem problema. E o outro é o que expira em 3 anos. 3 anos, a pessoa tira o nosso ECPF, é um cartão. Nós vamos ver um cartão tipo bancário, eu acho que até trouxe hoje para mostrar. Bem, os tipos existentes de ECPF, o Tribunal de Contas, toda a área técnica, todos os conselheiros, auditores, todos têm o seu ECPF na forma de cartão e com isso aí. Poderia ser também na forma de token. Então, se chama cartão, que é um cartão normal. Hoje, quem tem o seu cartão do Conselho Regional de Contabilidade, já está ali o chipzinho. Esse chip lá dentro contém o ECPF. Nós temos os nossos cartões com ECPF e o token, que é um tipo de um pendrive. Ela já tem o seu. Tá? Isso é muito interessante. É que você sempre andando com isso, você valida as suas assinaturas em qualquer lugar.
Alguma pergunta, pessoal? Que bom. Valores. Tem valores, esse valor aí é um valor meio salgado, uma vez, mas depois não paga mais, é só uma vez. Tá? Você recebe por cartão, eu vou falar do A3, né? Que seria R$ 365. Ele já vem com a leitora, que é uma leitorazinha tipo USB, como essa que eu mostrei aqui anteriormente. É uma leitora dessa aqui, ó. Vem com isso acompanhado. E o de 1 ano, o valor é R$ 210. O token, mesmo preço. Ah, porque usar cartão ou token, cada um escolhe, é o mesmo preço. Tá? Onde eu posso comprar? Tem vários locais que podem ser vendido essa unidade. CertCycle, Rei, Serasa, Vale de Certificadora, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Tá? Mas, assim, tem forma disso sair de graça? Até tem, é negociação com o banco, negociação, pode até sair de graça. Estou falando o preço, se for comprar, é esse o preço. Tá? Alguma pergunta? Então, acho que, quanto a isso, que aqui é como instalar, como comprar, isso daí depois, o tribunal, eu ainda estive vendo, não, vai ter ainda, tem bastante coisa ainda ali que eu vou falar. Depois o tribunal mais próximo, e a partir de uma regulamentação que ele vai fazer, eu estou apenas mostrando a inovação, haverá regulamentação, aí sim, nós vamos treinar o pessoal com o uso do cartão, de como assinar, vai haver um treinamento específico sobre o esfinge com utilização desses recursos. Quanto à compra, já vão se prevenindo que vão ter que comprar, tá? Esse cartão. Para quê? Para os ordenadores atuais. Ah, mas e se não ter eleição e no outro ano não for? Infelizmente, ele tem que assinar o balanço. Tá? Se não for o mesmo, é compra de 1 ano. E depois que terminar a validação de 1 ano, passa para 3. Se for reeleito, se for permanecer no cargo. Caso contrário, é aquele de 1 ano e fica para cargo dele depois atualizar. Cronograma. Nós temos uma previsão de execução dessas inovações. A nossa previsão é a seguinte: para os dados enviados em 2011, serão gerados balanço anual e demais anexos para fim de conferência e teste, para elaboração do PCP eletrônico. Então, quer dizer, o que está acontecendo esse ano, nós vamos candidatar, ou já temos algumas unidades, alguns municípios que querem servir de teste. Então, nós vamos testar o nosso sistema com esses municípios, toda a operacionalidade dele, para depois, para 2012, que já são os dados que foram encaminhados esse ano, sem assinatura nos balancetes, o que acontecerá? Assinatura e geração dos balancetes mensais, balanço anual e demais anexos será obrigatório para os dados relativos ao exercício de 2012. Excepcionalmente, para os dados do exercício de 2012, os balancetes mensais serão assinados após o sistema entrar em produção. Vai estar lá e vai assinar. Tá? Então, o que está sendo encaminhado agora em 2012, no final do ano, a gente vai ter todos eles para serem assinados, e o de 2011 vai servir de teste para algumas unidades que nós estamos fiscalizando. Alguma dúvida? Ah, mas que bom, ninguém tem dúvida. Meu Deus. Os anexos. Quais são os anexos? Então, nós temos aqui enumerados os anexos que serão exigidos pelo Tribunal de Contas para que seja assinado digitalmente.
Os anexos já são conhecidos de todos, não teve nenhuma inovação, vamos dizer assim, com relação aos anexos. A inovação é essa, é que não irão de forma documental, vão ser enviados de forma digital e assinados. A legislação a qual eu já passei, só incluindo mais duas legislações. A mais recente, que é a Lei 12.682, agora de 9 de julho de 2012, que dispõe sobre a elaboração e arquivamento de documentos em meio magnético. Então, isso aí fortalece a nossa resolução 60/2011 para o processo eletrônico com esta nova lei. E a futura regulamentação que o TCE vai publicar com instrução normativa que regulamentará o encaminhamento e assinatura desses documentos eletrônicos. E como funcionará ano que vem o processo eletrônico? As unidades... Opa! Um minuto. As unidades vão encaminhar ao Tribunal de Contas dados relativos às contas anuais do prefeito, ali botei prefeito, mas é do ordenador também. Pela internet, dará entrada no Tribunal de Contas os balanços, balancete, anexos, documentos digitalizados, vão dar entrada na DMU, Diretoria de Municípios, a qual vai fazer a sua análise técnica. E se houver algum problema, a comunicação que o tribunal fará com a unidade encaminhadora dos documentos será também através da internet. Hoje, o controle interno já recebe avisos, já recebe informações do Tribunal de Contas via uma caixa de correio, uma caixa de comunicação entre o tribunal. Isso vai ser muito mais ativo, essa caixa. Não só a caixa, como o e-mail do responsável pelas informações. Então, como foi colocado no início, o controle interno vai cadastrar quem são os responsáveis pela assinatura dos documentos e pelos envios. Essas pessoas vão receber também em seus e-mails a comunicação ou as comunicações que o Tribunal de Contas vai encaminhar ao controle interno para dar o fluxo operacional dentro da unidade. As diligências vão ser formuladas da mesma forma, eletronicamente. As audiências, a solicitação de termos de juntada, tudo vai ser através desse quadro de comunicação que hoje já existe, só vai ter uma quantidade maior de informações para que sejam operacionalizadas pelo controle interno e pela unidade com relação à entrega. Da mesma forma, a unidade se comunicará com o tribunal para entrega desses documentos de forma digitalizada. Após análise da área técnica, vai ao Ministério Público, já está integrado ao processo eletrônico do tribunal. O nosso Ministério Público, junto ao tribunal, já está integrado. Eles visualizam o documento eletrônico. Quando desenvolvemos essa estrutura de processo eletrônico, nós pegamos desde a entrada até a publicação no Diário Oficial Eletrônico, tudo de forma automatizada. O relator, o tribunal pleno e a publicação. Então, essas são as inovações para ano que vem. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição, eu, meus colegas, para sanar, se for possível. E muito obrigado.